Oi, gente, esse é o ArchiCast número 38, meu nome é Adilson, e hoje, como é especial de Natal, a gente veio aqui trazer para vocês uma entrevista que a gente fez com o Sérgio Magalhães. Para quem não conhece, o Sérgio Magalhães é arquiteto e urbanista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é doutor em urbanismo pelo ProURB da UFRJ. Além disso, ele fez estágio na Universidade de Paris 8, trabalhou também na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, onde ele foi subsecretário de Urbanismo de 1986 até 1988 e secretário municipal de habitação entre 1993 e 2000. Trabalhou também na Prefeitura de Niterói e tem também atuação como consultor na SMC Consultoria, onde ele faz esse trabalho de habitação e urbanismo no Rio de Janeiro. Essa entrevista foi conduzida aí pela Lili, que conseguiu conversar com ele quando ele fez uma palestra aqui pessoalmente, e espero que vocês gostem do papo. E aí, Rafa, voltamos nesse ArchiCast especial de Natal. Como é que você tá? Feliz Natal. Feliz Natal a todo mundo aí que tá ouvindo a gente. Tomara que vocês gostem dessa surpresa que a gente fez pra vocês. Só pra deixar aí as nossas redes e como é que vocês podem entrar em contato, Rafa, faça as honras, por favor. Contato @archicast.com.br, Twitter, _archicast, Instagram, @archicast e página do Facebook, facebook.com/archicast e também comentários nos posts, que é legal. Então, galera, recado importante aí é que a Projetar.org abriu ontem as inscrições para o concurso Casa Portátil. É isso aí, então mais informações no link do post e também aí um áudio do Caio falando para vocês do que se trata o concurso. Oi pessoal do ArchiCast, tudo bem? Aqui quem fala é o Caio da Projetar.org. Estamos nesse espírito natalino e nesse momento em que se fala muito em solidariedade, em retribuir para o próximo, a Projetar está lançando um concurso 024, um concurso de férias, onde convidamos os acadêmicos a pensar em uma estrutura portátil, individual, para os desabrigados, aqueles que moram nas ruas, para que eles tenham um pouco mais de conforto e segurança no contexto em que vivem. Os alunos têm até o dia 26 de fevereiro para entregar as suas propostas. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de fevereiro, mas quem se inscrever até o dia 31 de dezembro agora, tem um desconto no valor da inscrição. Os prêmios são para os 3 finalistas e as menções honrosas, e incluem valor em dinheiro, publicação dos projetos nos nossos parceiros, que são mídias impressas e digitais, e um certificado. O valor dos prêmios são de R$ 2.300 para o primeiro, R$ 1.700 para o segundo e R$ 1.000 para o terceiro colocado. Convidamos os alunos, então, para aproveitarem as suas férias, exercitando a sua criatividade e a sua contribuição para um problema social tratado como invisível pelos nossos governos. Um abraço para todo mundo e bom final de ano. Tchau, tchau. Quem quiser se inscrever ou mais informações, procura lá o edital na página da Projetar.org. Rafa, tem um recado, né? Isso aí, como de praxe, vamos aqui ler um e-mail que chegou da Natália Freitas, né? Ela falou: olá pessoal, sou arquiteta formada no UFMG, comecei recentemente a acompanhar vocês, estou adorando as discussões. Obrigado por trazer esse conteúdo para outros profissionais e pesquisadores da área. Ouvindo o podcast sobre a deriva, em algum momento vocês comentaram sobre não haver uma proposta urbanística feita pelos situacionistas, já que não eram arquitetos, mas lembro de ter feito um trabalho na faculdade sobre o livro da Paola e havia uma proposta de cidade elaborada pelo Benjamin Constant, um membro do grupo que acabou se desligando por discordâncias com Guy Debord, mas participou de muitas discussões. A cidade se chamava Nova Babilônia. A Natália deixou o link aqui pra gente de um texto sobre essa ideia, do link do Cronologia do Urbanismo, mas Natália, eu me lembro que a gente ter comentado alguma coisa sobre isso, sobre essa desavença e tal, mas realmente se a gente falou que não existiu a proposta, a gente comeu mosca aí, valeu pelo e-mail e pelas infos. Galera, mais uma vez, lembrando que a gente fez um sorteio ontem dos nossos cadernos aí, pra quem deixou 2 nomes aí de quem não seguia a gente lá no Instagram e no Facebook. Pela magia do tempo, a gente não sabe quem ganhou, né? Foi ontem, mas a gente não sabe quem ganhou. Enfim. E lembrando que a gente vai sempre que puder fazer as promoções aí pros nossos seguidores. Lembrando que a gente tá com mais de 4.500 seguidores já, Rafa, no Instagram. A gente tá bombando no Instagram. Se Deus quiser que continue assim, né? Anitta que nos espere. Menos, Rafa, um pouco menos, né? Um pouco menos, mas quem sabe? Lembrando também que a gente agora modificou um pouquinho a nossa logo. Na verdade, assim, a gente não modificou a nossa logo, a gente deu prioridade pro nosso Qzinho, né? Que é o nosso fone de ouvido. E ele vai estar aparecendo mais aí como a nossa logo e como uma forma de também fortalecer a nossa marca. E mais pra frente a gente vai ter outras pequenas novidades aí a respeito do nosso nome, nosso site e outras coisinhas aí que vão surgir. E a Nike que nos segura, hein?
Rafael está com altas esperanças, né? Natal tá aí, Rafa. É Pois só é. pedir, né? Galera, continuem também apresentando a gente pros seus colegas, pros seus amigos, pros seus chefes, pra gente cada vez mais ter mais ouvintes e pra que a gente continue a fazer nosso trabalho. Isso aí. Então, galera, vou desejar pra vocês um Feliz Natal, aproveitem o cast que a gente fez pra vocês especialmente e que vocês possam comemorar com a família de vocês, cuidado aí com a dieta, né, apreciem com moderação e festejem bastante aí com a família, que esse é o sentido do Natal. Bem, Feliz Natal pra todos. Aproveitem isso aí com a família, com todos em volta, com vocês, as pessoas que vocês gostam. E respirem fundo, recarreguem as baterias, que 2018 tá aí cheio de surpresas. Sem mais delongas, fiquem aí com o cast, um abraço pra vocês, Feliz Natal! Feliz Natal! Então, primeiro, muito obrigada, né, pela oportunidade de conversar aí com você. Pelo seu currículo, me impressionou muito, né? Eu já te conhecia de nome, assim, né? Eu sou lá do ProUrb também, fiz mestrado lá. Você tá lá, né? Ainda, não tá? Tô. E eu fiquei impressionada pra gente poder fazer a entrevista, eu passei um pouco pelo currículo, como que você vem de formações diversas, né? Você se formou no Rio Grande do Sul, fez o mestrado no Rio, né? Numa teoria da comunicação, é isso? Na Faculdade de Comunicação. Na época. O doutorado no ProUrb, que é o programa de urbanismo, com estágio em Paris, né? E fiz também parte preliminar, foi quando eu vim pro Rio, no curso de saúde pública da Fiocruz, Nossa, mestrado. entendi. 2 mestrados? Não cheguei a concluir. Certo, entendi. Minha mulher continuou, mas eu não. Entendi. E eu achei isso, assim, muito interessante. Assim, Mas sempre fui arquiteto o tempo todo. Pois é, o arquiteto é essa figura multidisciplinar mesmo. Mas eu fiquei curiosa, assim, em que medida talvez essas diferentes visões e escolas contribuíram para uma visão multidisciplinar ou para a sua capacidade de atuar também em diversas áreas, né? E queria depois que você falasse também especialmente do mestrado em Teorias da Comunicação e da Cultura, o que ele trouxe, porque fiquei curiosa e achei, tenho certeza que tem tudo a ver, mas como é que você usa isso também na sua vida profissional? Não, eu acho que eu sempre me vi como arquiteto e trabalhando do modo mais diverso, estudando as coisas também aparentemente tão díspares, mas sempre com uma noção de que o espaço, de que a espacialidade são as questões centrais do meu interesse, né? E também sempre tive envolvido com o ensino, desde o tempo de estudante, trabalhando nas comissões de ensino na faculdade, depois no IAB, recém-formado. E então o ensino também é um elemento que dá uma noção abrangente, né, da profissão. Então, eu acho que o arquiteto de hoje, ele passa por um modelo transformado que precisa ser refletido com muito cuidado, porque não é mais a técnica de projeto da edificação que ainda vigora com muita ênfase em grande parte das escolas de arquitetura, que satisfaz mais a resposta profissional e até o próprio interesse do arquiteto. Eu tenho interesse por um edifício, eu tenho interesse por um detalhe, mas tenho também interesse por uma cidade, tenho interesse por uma região, tenho interesse por um espaço como ele puder ser configurado na escala que for. E eu acho que isso me deu uma experiência que permitiu ter a experiência que eu tive. Eu não acho que eu tenha tido a experiência e ela tenha produzido novos parâmetros. Não, eu acho que foi o contrário. Eu me interessei por projeto, então trabalhei em projeto. Me interessei por cidade, trabalhei em cidade. Me interessei por habitação, trabalhei em habitação. Mas sempre com viés do espaço. Acho que o espaço é o elemento agregador de tudo isso. Então, quando eu vou estudar Teoria da Comunicação e da Cultura, no mestrado na Escola de Comunicação
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o que eu vou buscar lá é compreender como que o espaço, como a arquitetura, tem uma representação simbólica e como isso se expressa no nosso projetar. Como eu fui buscar instrumentos para compreender melhor essa nossa atividade profissional. E foi muito positivo, porque abriu perspectivas importantes de conhecimento com teóricos, com estudiosos que eu não tinha contato, né? Isso foi muito, mas eu não titubeei em ir para a prática profissional quando ela se ofereceu logo que completou a parte disciplinar do mestrado. Eu acho que a gente tem que ter curiosidade. Na sua vida profissional também, a questão da academia e a prática, né, de projetos sempre caminharam juntas, né? Caminham juntas até hoje, né? E há um certo entendimento geral, assim, um meu entendimento bastante superficial, né, e equivocado, de que a academia é um universo à parte, né? Ou, por exemplo, o profissional que se dedica a ser professor, a ser pesquisador, ele está dentro de um universo daqueles que não querem projetar essa questão também da dedicação exclusiva, por exemplo, nas universidades públicas, que no nosso caso às vezes é um problema e tal, em outras áreas isso talvez é entendido de outra forma, não sei. Atrapalha também, porque o fato é que a gente sabe que você é um profissional mais completo na medida em que você atua em ambas essas escalas, em ambos esses universos de entendimento sobre a cidade, né? Então, em que medida também esse seu papel aí de professor, né, e pesquisador e tal, ampliou a sua prática profissional, tanto em termos de desenvolvimento de projeto, ou talvez em termos da sua curiosidade também com a questão da vida pública, né, de um trabalho mais voltado um trabalho cidadão, né, mais voltado a contribuir com a construção da cidade numa instância política, né? Eu estou de acordo com você. Eu acho que a academia, no caso da arquitetura, ela tem seguido uma orientação de trabalho exclusivo docente e tem rejeitado a experiência profissional dos arquitetos. Isso se dá no modo de pontuar para a progressão funcional e também quando exige dedicação exclusiva e tempo integral, que não valoriza a experiência profissional nas diversas formas de experiência arquitetura. Eu acho isso um erro, é um erro para a profissão, para a formação profissional, é um erro para a própria academia, porque ela não se reabastece suficientemente. No caso da arquitetura, é crucial que haja essa interligação. E eu vou te exemplificar com um debate que tivemos poucos anos atrás, num seminário em São Paulo, quando surgiu essa questão da qualidade dos cursos de arquitetura e como deveríamos trabalhar para que os cursos tivessem a qualidade que desejamos. E eu tenho me dedicado a isso ao longo da vida profissional, ao ensino de arquitetura e ao debate sobre a formação profissional. E eu fiquei extremamente surpreso quando, nesse seminário, um dos colegas, que não tem experiência acadêmica, disse a seguinte frase sobre como enfrentar a qualificação dos cursos de arquitetura. Ele disse assim: o ensino vai onde a prática está. O ensino vai onde a prática profissional está. Aí eu achei extremamente válida essa expressão. Não é o contrário. Não é a academia que estabelece a prática, mas é a prática que estabelece a academia. Isso se nós quisermos ser muito simplificadores, porque a gente poderia dizer que um interage com o outro e seria melhor. Mas na situação em que nos encontramos hoje, nós vimos que a prática profissional da arquitetura ela está muito deficiente, está muito degradada. Os arquitetos no Brasil têm trabalhado com um enorme viés abafador da criatividade, da autonomia do projeto em arquitetura.
E isso tem prejudicado enormemente a prática profissional. Ela não tem se desenvolvido como o país precisa. Então, os cursos de arquitetura estão refletindo isso também. Essa abundância de cursos de arquitetura, muito além do que seria imaginável há pouco tempo atrás, a gente poderia também considerar como sendo um acesso fácil ao diploma superior, a partir do qual o egresso de um curso de arquitetura toma caminhos os mais inimagináveis. Sim. E, em geral, fora do próprio profissão. Vai trabalhar em outra coisa, né? E é uma formação, eu não sei, né? Eu acho bastante preocupante esse excesso de cursos, assim, sem uma agenda muito clara sobre que tipo de profissional o Brasil precisa ou que se deseja formar. Eu acho que esse debate, ele existe, né? Você vê assim, uma série de artigos mesmo, né? Assim, os congressos, né, voltados para ensino de arquitetura, ensino de projeto, debatem isso, a importância de a gente rever as habilidades sociais dos arquitetos e como elas precisam ser aplicadas na formação, mas isso ainda não se reflete num projeto pedagógico de um curso. Mas eu acho que aí você está falando do jeito que eu falava antes e que, de certo modo, estou tentando rever a partir dessa observação do meu colega. Mas o que a prática, então, ensina para a academia? Assim? Eu vou te dizer um exemplo da minha experiência. Eu assumi a Secretaria de Habitação do Rio de Janeiro, nos anos 90, e fui responsável pela concepção da política habitacional da cidade. E naquele momento nós concebemos um programa de urbanização de favelas, chamado Favela Bairro, que teve bastante impacto na cidade e teve uma resposta muito positiva. E não tínhamos gente com experiência em urbanizar favelas, porque não existia isso antes. Nós fizemos um convênio com o IAB e fizemos um concurso para selecionar equipes de arquitetos. Na secretaria que eu dirigia, nós tínhamos aproximadamente 80 técnicos de nível superior e talvez metade arquitetos, com alguma experiência e conhecimento no projeto Mutirão, que era o precedente do Favela Bairro, que trabalhava com alguma coisa em favela. Mas para o volume que se pretendia, naquele momento nós pretendíamos urbanizar 15 favelas, no mandato de então, não era suficiente. Os técnicos da secretaria não tinham condições de fazer isso, então fizemos um concurso, selecionamos 15 equipes, uma equipe para cada um dos projetos. Dessas 15 equipes selecionadas, só 4 equipes que tinham algum arquiteto que tinha experiência em urbanizar favela, trabalhar com favela. Nem era urbanizar, trabalhar. Então as equipes foram contratadas e os arquitetos aprenderam a urbanizar. Mas eles não aprenderam simplesmente olhando alguma coisa. Eles aprenderam também a partir da sua própria metodologia. Os arquitetos levaram a metodologia de projeto para compreender o que era aquele fenômeno urbanístico favela e trabalhar de um modo abrangente sobre ele, debatendo com os moradores os caminhos possíveis. Então foi uma interação importante a partir da metodologia de trabalho dos arquitetos, que resultou numa reavaliação a tal ponto que o programa foi se expandindo e depois de 8 anos, que foi quando eu deixei a secretaria, nós tínhamos aproximadamente 1.500 técnicos de nível superior, dos quais talvez 1.000 arquitetos, trabalhando em urbanização de favelas, com uma experiência que não resultou da academia, mas que se refletiu na academia a ponto desse tema passar a ser recorrente nos cursos desde então. Então, eu acho que os arquitetos têm uma capacidade de compreender, por sua metodologia de trabalho, compreender o espaço que nós não valorizamos muito. Para nós parece que é uma coisa banal, que todo mundo nasce com isso. Não é verdade. Isso é um aprendizado, é um exercício pleno, não é possível de ser sazonal, ele tem que ter continuidade para ser enriquecido.
E é muito complexo. Projetar, planejar é uma atividade muito complexa, que nós não valorizamos suficientemente. E que a academia está de costas para ela. A academia está valorizando a leitura muitas vezes importada, ou quase sempre importada, e dá pouco valor a isso que é universal, não é uma invenção brasileira, isso é universal, vem da Renascença, com um aperfeiçoamento ao longo dos séculos, e que tem produzido experiências interessantíssimas no mundo todo. Então, o nosso trabalho de arquiteto precisa ser compreendido, refletido, precisa ser pesquisado para ele evoluir, e isso é um trabalho da academia. Mas para que ele seja eficaz, o trabalho precisa existir, e precisa existir com a academia. Por isso a crítica que eu faço, e que você também faz, em relação ao isolamento da carga docente sobre a experiência profissional. E essa questão, assim, o que acontece também quando o arquiteto vai para o mercado, justamente por ser uma profissão com um escopo de atividades, assim, muito grande, né? O que tem ocorrido, pelo menos aparentemente, é que você tem vários arquitetos, escritórios e tal, que começam a trabalhar quando vão para o mercado, por uma questão até de viabilidade econômica, vão se especializando, né? Assim, trabalhando em nichos e tal, muito específicos. Isso, né, assim, ao mesmo tempo, a gente tem uma formação extremamente generalista, e tem que ser generalista na medida em que a gente lida com complexidades de escalas e de naturezas diferentes, né? Então, isso também é desafiador, né? Assim, é uma característica da profissão. Quando você vai para a prática de trabalho, o mercado, às vezes, ou por opção pessoal, muitas vezes por imposição do mercado, você se especializa, ou você reduz as suas atividades, suas curiosidades ficam reduzidas aí, talvez, por uma necessidade de estar pagando as contas, ele mesmo você não consegue atuar em tantas áreas, né? E a gente perde um pouco a visão do arquiteto, pelo menos na sua prática na sociedade, eu acho, esse arquiteto que precisa dar conta dessa complexidade. Mas eu acho também isso decorre de imposição do mercado profissional muitas vezes, mas muitas vezes também está associado à própria psicologia do arquiteto, né, que opta por uma especialidade, né, tem mais prazer em fazer determinado tipo de serviço e com isso vai tendo uma experiência mais rica nisso. Por quê, né? Será que a psicologia explica por que a gente tem tão pouco urbanista, né? Tão pouca gente também interessada no tema cidade, né? A gente não está conseguindo também formar muito esse profissional, ou produzir esse profissional. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até... Porque a prática profissional também não existe. A prática profissional do urbanista é dificílima, né? Não existe. Eu adoraria trabalhar com urbanismo, mas como, né? Teria que ser, e no mundo todo tem muito a ver com serviço público. Sim. Né? E ele está catastrófico, né? Sim. Entre nós. Então é difícil. Eu sou arquiteto, me formei como arquiteto. E tenho a pretensão também de trabalhar com o urbano, com o urbanismo. Mas eu não gosto muito dessa expressão arquiteto e urbanista. Eu acho que arquiteto são as diversas escalas do espaço. E tá bem. Mas compreendo que, por razões corporativas, em geral, tem muita gente que defende essa distinção. Mas eu fico contente em ser arquiteto. Estava falando aqui um pouco sobre a diferença de você ter um instituto independente de planejamento, que é completamente diferente. Você está trabalhando dentro de uma secretaria de governo, você trabalhou em mais de um governo, então você teve experiência de visões, inclusive, diferentes, né? Como é que a gente consegue, na prática, manter o foco ou implementar realizações como vocês conseguiram, né? Com tantas mudanças e com essa instabilidade e interferência política que é tão comum, né, no Brasil? Eu acho que realmente é muito difícil. É muito desgastante em geral, mas eu não posso me queixar. Eu fui arquiteto o tempo todo e os resultados positivos decorrentes da minha atuação política no sentido de ter responsabilidades de governo, né? Sim. Nunca fui
político partidário profissional. Nunca concorri à eleição para isso. A única que eu concorria, perdi. Era para ser vice-prefeito do Rio de Janeiro. Eu não sabia, não? Mas tampouco me arrependo dessa derrota. Veio a calhar, né? Eu acho que a minha atividade de arquiteto é que fez a minha atuação política. Entendi. Não, é verdade. Não estou subestimando a questão política, nem estou hipervalorizando a de arquiteto. Não. Foi isso. Você teve ambiente para isso, né? De alguma maneira, mas não é o mais comum, tive ambiente, tive apoio dos prefeitos, dos 2 prefeitos com quem eu trabalhei, mas eu não destaco, eu não deixo de lado o valor da formação profissional como arquiteto. Depois, um dos prefeitos, no caso o Conde, Luiz Paulo Conde, arquiteto também. O Conde teve uma atuação na Prefeitura do Rio de Janeiro também muito expressiva em função da sua formação profissional, seu interesse cultural, né, que foi completamente diferente dos outros mandatos. Certo. Então, é difícil porque essa atuação política no Brasil está muito contaminada. Eu desejo que esse momento que nós estamos vivendo possa resultar em mudanças importantes para que não fique essa contaminação tão explícita, né? Em que a gente tem até certa vergonha de dizer que participa de governo. Eu não estou participando, mas... sim. A gente fala cheio de dedos, né? Quem participa sabe que aquilo vai ser visto com reticência. E essa questão das obras públicas, essa promiscuidade entre governo e empreiteiras, é absolutamente determinante para essa condição de desinteresse, né, pela participação política lato sensu. Sim. E o IAB? Que diferença o IAB é uma figura política extremamente peculiar. Que o Rio de Janeiro, o IAB o Instituto de Arquitetos do Brasil vai fazer 100 anos daqui a 2, 3 anos, né? E é uma entidade muito prestigiada na sociedade. A gente não se dá conta muitas vezes, mas o IAB é sempre referenciado de um modo positivo, seja na sociedade civil, até mesmo nos governos. Tem uma história que justifica isso. O IAB sempre foi atuante e sempre foi independente. O IAB tem uma história crítica de independência em defesa da arquitetura, em defesa da cidade, em defesa da melhor distribuição das rendas nacionais. O IAB sempre teve uma posição política clara. Né? Mas o que é peculiar hoje, isso eu acho que é extremamente relevante, que a gente precisa destacar, é que o IAB, dentre essas instituições ditas da sociedade, é uma das poucas, se não for a única, que não decorre de instrumento do Estado. Isto é, que não tem renda decorrente de determinação legal. Todas as entidades em geral, sindicatos, por exemplo, têm impostos. O Conselho de Arquitetura tem impostos, é obrigado a contribuir, o cara tem lá, é uma autarquia. E mesmo as entidades ditas da sociedade mais abrangente, tipo Fiesp, por exemplo. A Fiesp tem aquele pato, né? Sim, o pato da Fiesp. A Fiesp é paga por imposto, ela vive de imposto. A Firjan, mesma coisa. A Fecomércio, são impostos. Não existe. Se acabar o imposto, não sei se elas sobrevivem. Certo. Então, quando elas se apresentam como representantes da sociedade civil, elas são eventualmente representantes de um determinado segmento da sociedade, mas também são determinadas por uma agenda de Estado, certo, que produziu os instrumentos para que elas existissem. Assim como o SEBRAE, como o SENAC, como o SESI, etc., que também têm papel relevante, mas que existem em função de uma determinação de Estado. E o IAB não. O IAB é absolutamente pobre
sobrevive por teimosia, mas é absolutamente independente. Ele não recebe um centavo por determinação legal. Só existem porque os arquitetos Só existe porque os arquitetos querem que exista. Pelo tempo que a gente vai encerrar. Obrigada, viu? Eu agradeço, Obrigada pela palestra e pela oportunidade. Obrigado.